capoeira eram outros escravos da capoeira. O macaco na levada. Eu saí, quando cheguei lá embaixo, De lenha, uma panela de barro e de colher de pau. Chegou, a gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. Fala galera do Museu da Capoeira, ó, tô aqui com o Mestre Noronha ABC da Capoeira Angola, um documento muito legal, os manuscritos do mestre, um documento super importante para nossa capoeira. Para quem tá vindo aí agora conhecer esse projeto, nunca viu aqui o Museu da Capoeira, eu peço a vocês aí que se inscrevam no canal e cliquem nesse sininho aí para receber sempre as notificações, beleza? Bom, eu vou ler alguns fragmentos desse documento, tá aí a capa, a ABC da Capoeira Angola, tá? Teve o apoio aí do Ministério da Educação e Secretaria de Esporte, e não dá para ler todo, então a gente vai fazer alguns fragmentos do documento, tá? Como é evidente, a gente tem que dar sempre as fontes primárias, no caso aqui o documento em si vem desse Programa Nacional de Capoeira, tá certo? Distrito Federal, Brasília, acho que isso é de 1993 o documento. Exato, é de 93, tá aqui, ó. Centro de Documentação e Informação sobre a Capoeira, 1993. Antes de ler o documento em si, eu queria anexar vocês aqui essa imagem, anexar aqui ao documento essa imagem do Dança de Guerra. Quem tá aqui de calça jogando com o mestre João Pequeno, que tá com a faca na mão, é o mestre Jair Moura, aluno do mestre Bimba, e produziu Dança de Guerra, né? A gente tá vendo o mestre João Grande ali. Mestre Noronha é esse de chapéu com pandeiro na mão, tá vendo? E o que eu queria falar também é sobre a importância aqui do museu, galera, porque vejam bem, como a gente tem muita entrevista de mestre, o mestre Gagé tá ali de calção e camiseta branca. O mestre Gagé disse que foi o mestre Noronha que se esforçou e que insistiu para que o mestre Gagé pudesse participar dessa filmagem e ficar registrada a presença dele aí. O mestre Gagé disse que quando criança, o mestre Noronha ajudava muito ele, deu um berimbau de presente. Então, isso tudo para dizer que aqui o nosso Museu da Capoeira é muito importante para a gente também criar e cruzar histórias, tá? Então, eu queria contextualizar um pouco essa imagem nesse sentido aqui para vocês perceberem a importância desse trabalho aqui do Museu da Capoeira, que é realmente fazer o cruzamento das histórias e testemunho dos mestres, tá? Então tá aí, o mestre Noronha de chapéu amplia um pouquinho mais e o mestre Gagé tá aqui, ó, no berimbau. E o mestre Noronha é esse aqui, beleza? É muito legal a gente perceber que o século XX, né, que é a partir de 1900, né, mestre Bimba, mestre Pastinha, todos eles vêm dessa iniciação aí dos começos do século XX e chegam quase até o fim do século, né? Portanto, vem passando esse testemunho, né, até quase o final do século, e a gente herdou basicamente essa geração que está ouvindo esse vídeo aqui, basicamente é a geração mais próxima dessa herança do século XX, né, desses mestres de capoeira. Então, o Daniel Coutinho, que é o mestre Noronha, ele nasceu aí em 1909, né? 9 anos depois, digamos, do mestre Bimba, 10 anos, cerca de 10 anos depois do mestre Bimba, e um pouquinho depois ainda do que o mestre Pastinha. Né? Ele nasceu aqui no Beco do Girassol, lá na Baixa dos Sapateiros, em Salvador, Bahia. Aprendeu com Cândido Pequeno, né? Foi um dos fundadores, que isso é importante, ó, do conjunto de capoeira de Angola, Conceição da Praia. Esse grupo, no manuscrito, ele vai falar muito sobre esse grupo de capoeiristas. Foi esse tal grupo que recebeu o mestre Pastinha. Lembra daquela história que o mestre Pastinha recebeu da mão, né, de amorzinho a capoeira? E aí vem o SECA. Portanto, esse Centro Esportivo de Capoeira Angola aí, esse embrião aí, é o embrião do SECA, tá certo? O grupo da Conceição da Praia. Pronto, então o mestre Noronha, ele vai escrevendo esses textos dele, esses manuscritos dele, já numa idade mais tardia, mas é um documento que fica como um dos maiores registros também para a nossa capoeira, a par e passo com o do mestre Pastinha, os manuscritos do mestre Pastinha, né? Eu peguei esse título aqui do mestre Noronha na contracapa daquele Dança de Guerra, do CD, né, do documento que existe na internet até e tal, vocês também deem uma olhada, que é o documento, digamos assim, sonoro, né, desse movimento, para além dos vídeos, né. Galera, eu quero que vocês façam digamos assim, um exercício mental, que é vocês se transportarem no tempo. Pensem nesse século, né, com o filme rodando em preto e branco, com aquelas imagens ainda distorcidas, né? Lembra do Charlie Chaplin? Pronto, né? Aqueles filmes surdos, aqueles filmes sem som. Se transportem para essa época, a época do vapor, a época que a energia elétrica estava começando, em que ainda estava tudo ainda no desenvolvimento da tecnologia, os primeiros carros,
né? Então, toda essa parte do desenvolvimento industrial, né? Da evolução industrial e etc., é tudo nesse século XX. Né? Nós tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial, também a Primeira Grande Guerra Mundial, agora não me lembro muito bem, mas também ficou nesse século. Então é importante a gente se colocar, se contextualizar. Quando o mestre fala dessas coisas, faz a gente se transformar muito, né? Se transportar muito nesse tempo. Então eu queria que vocês fizessem esse exercício aí. Então essa primeira parte a gente já vai entrar aqui já no manuscrito. E o que é que o mestre escreve aqui, né? Mestre Noronha tem toda a formação dos jogos da capoeira Angola, e nesse livro vou lançar nesse livro vou lançar em praça. Esse livro contém toda a malícia que o mundo deve saber, que é uma luta de grande valor e que o mundo quer captar o seu fundamento, porém nunca teve um mestre para dar essa entrevista. Eu, mestre Daniel Coutinho, conhecido por Noronha, vou dar. Então tá aí o mestre, né, dizendo que ninguém sabe o segredo da capoeira, todo mundo quer aprender, mas que só ele agora, nesse documento, vai passar essa mensagem para quem é interessado em aprender a capoeira. Neste livro só se trata sobre capoeira Angola, os golpes, os toques, os cantos, os jogos e formações dos toques de berimbau, jogo de dentro, São Bento Grande, São Bento Pequeno, apanha laranja no chão, tico-tico, minha toalha de renda de bico, samba de Angola, quebra milho como gente macaco, este negro é o cão. Depois ele escreve embaixo ali, Centro Nacional de Capoeira de origem Angola. Então nesse trecho aqui a gente percebe nomes de toque, né? Apanha laranja no chão, tico-tico, né? Que a gente conhece também muitos depois acaba por adotar no hino da capoeira regional, e a coisa de apanhar o dinheiro com a boca, né? Também, que também tem um pouco desse ensinamento dentro da capoeira antiga, de que se utilizava esse toque também para isso, tá certo? Então, não estou dizendo o que é certo e o que é errado, mas eu estou dizendo que um documento como esse, quando a gente lê e vê o nome de toques aí, o mestre já está dizendo que nessa época dele aí, os nomes de toque era esse. Então, é uma das fontes que vai servir para a gente entender os nomes do toque da capoeira. Nesse trecho aqui, então, o mestre vai falar um pouco, né, do que é o conteúdo do livro e onde é que se localizava essa academia. Então, neste livro está escrito alguns fundamentos da capoeira Angola do estado da Bahia e do primeiro centro de capoeira do estado da Bahia, na Ladeira de Pedra, no bairro da Liberdade. Portanto, ele está dizendo a localização dessa academia onde é e dizendo que é a primeira academia, na verdade, de capoeira do estado da Bahia. E agora vem vários nomes de capoeiristas da época, né, que a gente pode encontrar nessas imagens do Dança de Guerra em fotografias antigas, normalmente aquelas do Cais da Bahia, né, do Cais do Porto, ali no Mercado Modelo, aí, no antigo mercado, né, modelo da Bahia. Então, quer dizer, a gente pode, de repente, encontrar algumas dessas figuras que o mestre vai retratar aqui nessas imagens, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, fundado por grandes mestres, Daniel Coutinho Noronha, Livino, Maré, Amozinho, Raimundo Aberrê, Persílio, Geraldo Engraxate Juvenal, Geraldo Pé de Abelha, Zé Ri, Feliciano Bigode de Seda, Bom Nome, Henrique, Cara Queimada, Onça Preta, Antônio, tá ilegível, não consegui entender, Estivador Cabula, Cândido Pequeno, Angolinha de Ouro, que é campeão baiano. Então nesse último aqui, Argolinha de Ouro, campeão baiano. Vocês lembram que muitos testemunhos, tanto com o mestre Bimba e outros mestres antigos da capoeira, tinha muito aquela luta livre, aquelas lutas de ringue, os desafios de luta. Então, campeão baiano provavelmente deveria participar um pouco também dessas lutas. Vocês lembram que no Rio de Janeiro também tinha Senhorzinho, tinha o Valdemar Santana, aquelas lutas de Siriaco com do jiu-jitsu. No Recife tinha Nascimento Grande e outros capoeiristas brabos e valentões de rua, de Cais de Porto, que desafiava também esses barcos, os marinheiros japoneses, franceses, né? Então, é importante a gente entender o contexto desse campeão baiano de luta e de todos esses mestres que frequentavam essa academia, que formaram essa academia, né, de capoeira Angola. Nesse documento aqui, ele não está completo, ele tem 16 páginas, eu não vou colocar todas, claro, mas é sabido que o mestre Noronha, que é a relação dele com o mestre Pastinha, ela se deteriorou ao longo desses anos, né? Mas aqui no início ele fala realmente da entrada do mestre Pastinha para o centro,
né? Então, depois, Aberrê apresentou o mestre Pastinha por motivo da morte de Amozinho Guarda. Entregamos o centro ao mestre Pastinha para tomar conta, e cujo centro é registrado com os esforços do mestre Pastinha, que soube levar esse centro para frente, graças ao bom Deus deste espírito de luz que apoia o mestre Pastinha, ou que é o mestre Pastinha, o espírito de luz. Então fala aqui realmente da entrada, né? E o mestre Pastinha, naquela gravação que tem no Eternamente, né? Tem até um CD com as gravações com o mestre Pastinha falando da capoeira, que ele fala que deram o centro. Agora, o mestre fala aqui que foi depois da morte de Amorzinho. O mestre Pastinha diz, eu creio, que eu não salve erro, que diz que vocês depois comentam. Diz que recebeu isso do Amorzinho, né? Portanto, da própria mão do Amorzinho. O mestre Aberrê diz que não, que foi por motivo da morte, portanto, é posterior à morte, né? Aí, nesse caso, não seria possível o mestre Pastinha receber da mão de Amorzinho, né? Então, é importante, às vezes, a gente também cruzar as informações, não quer dizer que a gente vai saber a verdade completa e tal, mas é interessante, é uma viagem a gente poder se colocar no meio desse enredo, dessa criação dessa capoeira, desse momento da capoeira. Isso é estudar a história da capoeira. Isso é muito bom. Nessa parte aqui, a pergunta é, o que é capoeira? Né? Então, aqui nesse quadro aqui, o mestre fala o que é capoeira e fala desde quando ele pratica capoeira, né? Porque é defesa pessoal e não outra coisa. E eu, mestre Noronha, afirmo, porque eu venho nessa baderna desde os 8 anos de idade, andando entre homens bons, ruins e maus. Por isso que procurei saber os fundamentos desse esporte que era tão odiado pelo governador quanto pela polícia. E eu fui muito perseguido pela polícia. Mestre Noronha, Bahia. Mestre Livino Malvadeza. Mestre Livino era irmão do mestre Noronha, se eu não estou engano, tá certo? Então, se alguém puder confirmar depois aí nos comentários, confirma aí, por favor, se é ou não. Tá? Eu li sobre isso em algum canto, em algum lado, e fiquei com essa memória, portanto, o pessoal puder confirmar aí depois era legal, né? Para eu não estar falando aqui besteira. Mas, no entanto, a gente percebe aqui ou seja, da proibição da capoeira, da perseguição da polícia, dizendo que o governador não gostava da capoeira e que ele era um resistente, portanto foi perseguido pela polícia por causa da capoeira também. E que começou capoeira com 8 anos de idade, entre homens bons, maus e ruins, né? O mestre Pastinha também não fala, né? Que tem capoeira que presta para certo serviço, né? Ou seja, nem sempre os capoeiristas estavam ligados dentro de um modo de vida, de uma forma muito correta, digamos, aceite socialmente, né? Muitas vezes estavam nesses meios mais ilícitos também da cidade, da urbe, né? Do dia a dia da sobrevivência urbana. Nessa parte aqui o mestre fala do mistério da capoeira, né? Do fundamento da capoeira, da profissão do capoeirista, da mandinga do capoeira, não é? Então isso aqui, a gente sabe que isso é um valor agregado à capoeira antigo, né? Pô, o cara é mandingueiro, o segredo do capoeirista. Eu lembro que antes os mestres não deixavam filmar, não deixavam fotografar, tudo era o segredo. O mestre tinha que passar o pulo do gato, né? Como a gente costuma falar, né? Não ensinou até o pulo do gato, né? Então ele aqui está falando nesse livro, nesse manuscrito, justamente sobre isso, tá certo? Esses fundamentos. Eu e meus colegas da mesma arte capoeira, porque hoje em dia ela está nos meios sociais e em todo o mundo, porque é uma defesa pessoal de grande valor, porque as suas mandingas são traiçoeiras e vence qualquer parada que apareça. Mas se na hora não for suficiente, deixe para lá, deixe para outra ocasião, porque vai existir outro encontro, porque quem apanha nunca esquece e quem bate não se lembra. Esta é a malícia do capoeirista que corre para não morrer ou que mata. São estes os fundamentos do capoeirista que conhece a sua profissão de mandingueiro. Ele diz que o ser mandingueiro é uma profissão, né? Conhecer isso é super importante para qualquer capoeirista. Portanto, ele traça aqui, digamos, um perfil psicológico e do entendimento da capoeira. Muito legal aqui essa passagem assim, a gente vê o que um mestre antigo desse escreveu com a sua própria letra, seu próprio punho do mestre, né? Com suas próprias mãos. E a gente que pensa que o problema da capoeira de hoje, não é só hoje, mas a gente vê que é um problema antigo, galera. Olha para aí. O mestre fala aqui sobre os falsos mestres,
o segredo da capoeira e fala sobre a África, né? Então, o que é que ele escreve? Tem milhares de mandingueiros na Bahia e tem muito mestre de capoeira que não sabem o valor que ela tem, porque são mestres que aprenderam com um mês. Esse mestre nada sabe, nem ele e nem quem ensinou ele, porque são mestres que aprendeu com um mês e não pode ser mestre de uma academia. Ainda existem mestres na Bahia que conhecem os fundamentos da capoeira Angola, porém não darão seus segredos a ninguém, porque é só privilégio dos mestres. A capoeira veio da África, trazida pelo africano. Todos nós sabemos isso, porém não era educada. Ou seja, da segunda parte vai ficar interessante, não era educada, né? Ele vai dizer quem educou, mas a gente aqui percebe que o mestre deve estar chateado com alguns determinados mestres. Alguém que abriu a academia e não deveria ter academia, que são mestres com um mês ou tem pouco tempo de capoeira, não pode entender os segredos da capoeira, e que esse segredo só vai estar nas mãos de quem realmente é mestre. Só esses mestres é que vão entender essa profundidade de ser mestre de capoeira. E hoje em dia, na capoeira de hoje, a gente discute muito sobre isso, né? Sobre o tempo, sobre justamente esse tipo de sentimento dentro da capoeira, que com a tecnologia vai se perdendo ainda mais um pouco, né? Então fica aí, né, digamos assim, uma chamada de atenção do mestre em 1930, ou 70, ou 60, 68, acho que ele fez o Dança de Guerra, o mestre Jair Moura disse que ele já via ele escrevendo, dizia que ia ser o ABC da capoeira. Agora ele faleceu e o pessoal adotou o nome, porque o mestre Jair Moura comentou de que o mestre estava escrevendo e o título seria esse, né? Portanto, isso já nos anos 60. Portanto, o mestre que escreveu isso há tanto tempo atrás, mas que hoje em dia ainda é parte da nossa realidade, né? Nós temos aí na história da capoeira, né, um período em que houve um congresso. Acho que eu não lembro muito bem se aquela foto, e o pessoal pode confirmar aí também, que aquela foto que está o mestre Pastinha e o mestre Bimba juntos, né? Eu acho que é o mestre Zoião que está entre os dois, eu acho, na foto, não sei se é ele ou se é o mestre Camisa Roxa. Depois alguém puder comentar aí, seria legal. Não sei se foi esse congresso, mas o mestre fala aqui de um congresso de capoeira que foi no Rio de Janeiro, né? E que ele não foi, mas que o pessoal que foi não sabe muito o segredo da capoeira. E lembra que no trecho anterior ele disse que a capoeira não era educada. Então aqui ele começa a dizer se a capoeira não é educada, quem é que educou a capoeira, né? Então aqui ele começa, ó, quem educou a capoeira fomos nós, os baianos, para a nossa defesa pessoal. A capoeira está nos meios sociais porque é o esporte mais atraente do mundo e que tem suas tradições. No Rio de Janeiro, conforme eu fui indagado, perguntaram se eu fui para o Congresso de Capoeira, onde todos os mestres de todos os estados do Brasil foram. E teve uma sabatina sobre os fundamentos da capoeira. E não teve um mestre que desse a definição da capoeira. Tá vendo? Então ele fala aqui que ninguém soube responder sobre o que era capoeira, né? Então, ele ainda continua, né? Os grandes mestres não sabem o que eu sei. São esses os grandes mestres que têm academia, mas que não tem nada para dar. E que não tem nada para dar é porque não aprendeu. Ou seja, diz que se não tem nada para dar é porque não aprendeu. Eu, mestre Noronha, tenho todo o fundamento comigo, porque me dediquei a aprender todas as malandragens. Então, quer dizer, o mestre, ele nesses dois trechos aqui, ele mete o pau, né, em quem tinha academia. Não sei se porque ele não foi chamado e tal, e a gente também não pode estar aqui, quer dizer, normalmente quando a gente lê, a gente fica pensando, por que ele escreveu isso, né? Por que ele falou isso, né? Então, ele fala do congresso, mas fala que o segredo da capoeira está na mão dele, não está na mão de outros. Aí lembra uma primeira imagem que eu mostrei aqui, do Dança de Guerra, o mestre Noronha tocando pandeiro. Ele está usando a roupa de domingueira, né? O fato de domingueira. E que essa tradição da melhor roupa para as festas, o capoeirista levava a melhor roupa para jogar capoeira. Isso representa o quê? O respeito pela arte, primeiramente. Portanto, a capoeira, o momento do capoeirista é um momento em que ele vai bem vestido, portanto, é um momento de gala. Até porque eles iam mostrar o seu domínio do corpo para as pessoas, né? Então, aquele era um momento muito especial para esses mestres.
E essas festas de largos é que eles usavam as melhores roupas, a roupa de domingueira. Provavelmente uma das teorias é que nós herdamos a roupa branca muito desse fato de domingueira, né? O tipo de roupa. Então ele vai falar das festas e aí era legal a gente entender muito bem, digamos, a atmosfera de cada festa dessa. Ver talvez aí o Paganel de Promessa, aquele filme ainda em preto e branco, né? Que estão a galera tocando berimbau e retratando uma festa de largo dessa. Então o mestre começa a falar dessas festas, não é isso? Eu, mestre Noronha, cadê? Deixa eu ver. Eu, mestre Noronha, sempre fui procurado para botar capoeira nessa grande festa tradicional. A festa de São Nicodemos era uma feira em um lugar muito perigoso. Agora foi transferida para o Cais do Porto pelo comandante Antônio Vilã de Maláfia, conhecida como Festa do Cachimbo, aonde comparecia muitos mestres capoeiristas com suas gingas de corpo e valentia, com suas bocas de calças largas, chapéu. Aí isso aqui ficou imperceptível para mim. Prova que era a lei do Bamba. Porém, todos me respeitavam, graças a Deus e a Xangô, Noronha da Bahia. Então ele está falando aqui justamente do lugar das festas como eram perigosas, lugares perigosos e que ele era respeitado nesse meio e que esses mestres iam mostrar as suas mandingas, as suas gingas de corpo, né? Portanto, um ambiente festivo, perigoso e que a capoeira estava nesse meio, né? Do dia 1 a 8 de dezembro, aonde tem a grande roda de capoeira, aonde apareciam os grandes mestres afamados da Bahia, Noronha, Livino, Maré, Cândido Pequeno, Lúcio Pequeno, Persílio, Eutico não consegui entender, Oséias, Onça Preta, Juvenal, Engraxate, Agé, não sei se é Agé ou Nagé, né, do Pau Bandeira, Geraldo Chapeleiro, Chico Três Pedaços, Piroca de Peixe, Feliciano Bigode de Seda, Antônio Galindeu, Antônio Boca de Poço, Algemiro Olho de Pombo, Geraldo Pé de Abelha, estes grandes mestres que com suas gingas de corpo atraíam todas as pessoas das festas da padroeira Nossa Senhora da Conceição da Praia, Noronha da Bahia. Aqui é sobre a festa de Nossa Senhora de Santa Bárbara. Outra tradicional festa é a de Santa Bárbara, de 1 até 4 de dezembro. É a padroeira do mercado tradicional da Baixa dos Sapateiros, onde era a reunião dos grandes mestres de capoeira para disputar seus golpes de alta traição e suas defesas para o público poder dar o valor deles como capoeiristas. E os que alimentam essa tradição na festa da Bahia é esse conjunto de Conceição da Praia, Noronha da Bahia. Aí a gente vê aqui que esse momento público, esse momento de festa, eles iam mostrar e que era o povo. O povo é que dizia quem era o melhor, quem era o bom, quem era o mestre. Né? Então, essa coisa que hoje em dia a gente ainda fala, né? O reconhecimento tem que ser da comunidade, tem que ser do público, tem que ser das pessoas. Através do seu trabalho, através do seu jogo, através daquilo que você constrói em volta da sua capoeira. Coisa que está se perdendo. E aqui é a raiz de tudo, né? Então ele fala dos mestres que frequentavam, que esse conjunto, né, de Conceição da Praia, né, que é o antecessor de um embrião do SECA, do Centro de Capoeira Angola, do mestre Pastinha, né? Ele diz que esses mestres iam lá fazer esses golpes de alta traição, e que tinha que ter defesa para isso. Vejam a primeira entrevista do mestre João Grande, uma conversa, né, aquele vídeo, a primeira conversa, parte 1, ele falando sobre isso. Então é muito legal a gente poder ouvir os velhos mestres, para poder a gente entender as nossas rodas de capoeira de hoje, e o que é capoeira, né? Como é que deve ser capoeira. Aqui ele fala da festa de Santa Luzia e a festa das Tabaroas. Outra festa tradicional é a festa de Santa Luzia, padroeira do Pilar, comemorada no dia 13 de dezembro. Somos convidados pela comissão de festas para botar a tradicional capoeira Angola. E esses festejos do ano na Bahia são alimentados por esse mesmo conjunto, Noronha. Ou seja, as comissões de festas de todas essas festas normalmente convidavam os conjuntos de capoeira. Esse conjunto era sempre convidado para ir. Portanto, o mestre estava sempre presente nessas festas de largo, organizando através de todos esses capoeiras a tradicional roda de capoeira Angola, né?
Na segunda parte aqui da folha, no caso, ele fala da festa da Tabaroa, né? Outra festa tradicional é a festa das Tabaroas, no dia 1 de novembro, lá na Barra, acompanhada com capoeira, samba de barra-vento e batuque, topei quero ver cair e outras diversões como dança e candomblé. Então ele ainda fala aqui dos folguedos, portanto, do que existia na época, o que é que acompanhava a capoeira, qual era o movimento que estava lá, né? Então, o batuque, né? Topei, quero ver cair. Lembra que o Mestre Bimba, dentro da referência da bibliografia dele, da história dele, que o pai dele era campeão de batuque, né? Então, esse batuque, topei, quero ver cair. Portanto, o cara dava aquelas pernadas e derrubava o outro, né? Enquanto um fixava a base, o outro tentava derrubar dando pancadas e golpes nas pernas, né? E diversões, que eram diversões, né? E também a dança do candomblé. Fala aqui da festa da Cabeceira da Ponte e Rio Vermelho. Outra festa da Cabeceira da Ponte, de São João Cabrito, que é presente para a Mãe d'Água. Portanto, era oferenda para a Mãe d'Água, para Iemanjá, né? Capoeira, samba de candomblé, batuque e muita diversão e barulho. Outro presente para a Mãe d'Água cai no dia 2 de fevereiro, com a capoeira, candomblé e muitos pais e mães de santo, onde saem muitos saveiros para levarem os presentes de Mãe d'Água no alto mar. E eu, Mestre Noronha, sempre estive presente em todos os presentes. Portanto, sempre levou as oferendas nos saveiros. Portanto, ele segue. No início desse livro, ele fala de graças a Deus e a Ogum, né? Eu creio que é Ogum. Portanto, o mestre cultuava também um candomblé, era seguidor do candomblé e estava também presente nessas festas, também para fazer suas oferendas, também para agradecer, também para pedir proteção, né? E isso seria uma característica de muitos desses velhos mestres da Bahia, né? A maior tradição da Bahia. No dia 18 de janeiro comemora-se a maior tradição e a maior festa da Bahia, a festa do Senhor do Bonfim, o padroeiro da Bahia. Tem ternos de rei, ranchos, bumba meu boi e outras diversões. Capoeira, batuque, samba de meia travessa, caminzão, que eu não entendi, barra-vento, que são as 3 categorias de samba. Então ele fala aqui de 3 categorias de samba. Quem souber aí, por favor, escreve aí nos comentários, que eu queria entender. Se tiver algum link, algum livro que a gente possa ter acesso, seria legal. Na roda de bamba, não é? Na segunda-feira, gorda da Ribeira, ainda aparecem os bambas dessa malandragem vindo de todos os bairros para querer mostrar o seu valor como conhecedor desta malandragem. Portanto, aí ele bota SCB-C, que eu não entendi. Não sei se é o centro de Capoeira Angola, né? Pronto, Conceição da Barra. Agora, o mestre fala que, nesse caso aqui dessa festa, vinham capoeiristas de vários bairros para se enfrentarem, para jogar entre si, né, para mostrar o seu valor como conhecedor da malandragem da capoeira. Então, a verdadeira roda de capoeira era o teste, né? Era na roda que eles tentavam mostrar quem era quem dentro da roda de capoeira. Não é isso? Relembrando as tradições, nascimento. Quem está relembrando essa tradição é o mestre Noronha da Bahia, Daniel Coutinho, nascido na Baixa dos Sapateiros no dia 3 de agosto de 1909. Tenho 65 anos de idade e conheço toda essa baderna que existe e é da Bahia. Nesse caso aqui, o mestre dá uma pista, né? É só usar matemática. Se ele nasceu em 1909, e se ele diz que aqui está com 65 anos de idade, ele escreveu esse aqui em 1974, né? Porque se você fizer 1909 mais 65, então é 74 ou 73, né? Nesse caso aqui que o mestre escreveu esse livro. 3 ou 4 anos depois o mestre faleceu, né? Que ele faleceu em 1977, 17 de novembro. Portanto, né, ele escreveu esse livro em essas páginas, não sei se foi tudo nesse mesmo ano, mas foi mais ou menos na década de 70, início de 70. E é isso aí, galera. E parabéns para quem viu esse vídeo todo, são quase 30 minutos de vídeo, tá? Eu não vou dividir, então a galera vai vendo em partes, mas quem se interessou e que viu tudo,
Valeu aí, comentem por favor, se puderem partilhar esses vídeos, agradeço, tá certo? É muito importante aí para nossa capoeira a partilha dos conteúdos. Fiquei muito feliz em poder estudar um pouquinho desses fragmentos aqui dos manuscritos do mestre Noronha. Vejam também um vídeo sobre o surgimento do Seca e também sobre a história do símbolo da capoeira regional. A gente está fazendo muito documento, né, sobre a história da capoeira, fragmentos, então é importante a gente ver um pouco de tudo para poder juntar na nossa cabeça várias histórias e entender esse trajeto da capoeira. Valeu, galera. Forte abraço aí. Vamos junto, vamos seguindo junto. Valeu, axé.